A gente vai falar sobre, ó, Gisele Kanda, Stopper, a gente vai falar sobre flúor hoje. Olha só, essa é uma live que eu pensei muito em fazer, pensei muito em não fazer, pensei muito em falar sobre isso, mas é um assunto sempre que gera muita discussão, tá? É um assunto que gera muita discussão. Pessoal, vou passar um conteúdo maneiro para vocês hoje. Então, o que eu peço para vocês só? Simplesmente que vocês compartilhem com os colegas dentistas de vocês, tá? Da lista de vocês lá. Fechado? Então, compartilhem, manda para os colegas dentistas para a gente chamar mais gente para participar dessa live. Bom, basicamente, a gente vai falar um pouco sobre flúor de organização da placa. Eu recebi esses dias muitas e muitas perguntas, mais de 100 perguntas sobre o flúor aqui no Instagram. E essa é uma live, pessoal, simplesmente para fazer vocês pensarem. Para isso que é essa live. A gente não existe, tá? De forma alguma, um movimento anti-flúor, não existe. Isso é uma discussão, uma briga sem fim que vai acontecer e está acontecendo na odontologia, na medicina também. Então, não existe, tá? Não existe um movimento, pelo menos da minha parte, não existe um movimento anti-flúor, ok? Primeira coisa, se vocês vieram aqui, eu sei que as postagens que a gente fez quebraram padrões, né? Elas chamaram atenção, parece que é um negócio muito polêmico e tal, não deixa de ser um assunto discutido, muito discutido e possivelmente muito discutível também, mas aqui a gente não vai polarizar, tá bom? Então, é uma coisa que eu peço para vocês, não polarizem a situação, ok? Não polarizem. Ah, se o Maurício é contra o flúor, se ele não gosta de flúor, se ele não usa 100% flúor, ele é contra o flúor. Tá? Não existe isso. A gente tem que saber pesar as coisas. Parece essa história, né? Se não é coisa, parece coisa política. Se a pessoa não é pró-Bolsonaro, ela é petista. É sempre os extremos. Então, não vamos ficar nos extremos, tá? Primeiro de tudo, esvazia, né, o seu coraçãozinho, tira toda a raiva, toda a mágoa em relação a isso. Vamos entender um pouco mais sobre como funciona a questão do flúor no dente, tá bom? Eu não vou entrar muito em profundidade. Dei uma aula esses dias, para vocês terem ideia, como que na minha cabeça o flúor ele se desenha. Pela primeira vez no meu curso, eu dei uma aula sobre flúor na semana passada. Então, antes disso, eu nunca falei sobre flúor em prevenção. Nunca falei sobre flúor em prevenção, tá? Então, obviamente, eu vou passar por alguns tópicos aqui e vocês vão entender por que eu não falo muito sobre flúor. Então, não vamos polarizar. Eu não sou totalmente contra o flúor, também não sou totalmente a favor do flúor indiscriminadamente para todo mundo, né? Generalizado, uso generalizado para todo mundo, não vejo dessa forma. Mas vamos ficar navegando aí, não vamos para os extremos, ok? Não polarizem. Eu vou estar sendo muito hipócrita se eu disser para vocês que eu não uso o flúor, que eu sou contra o flúor, porque eu uso, no meu consultório eu indico para casos específicos o flúor, tá? Mas não sempre, tá? Não é em todos os casos, como vocês vão ver. Senão eu estou desmerecendo a minha prevenção, senão eu estou desmerecendo a desorganização da placa. O que a gente aprendeu, gente? O que a gente aprende todos os dias em relação à prevenção? O que a gente aprende se não tem biofilme, não tem desmineralização? Tá? Vamos entrar nisso. Alguns pontos que eu quero que vocês saibam. Primeiro de tudo, eu quero de verdade que vocês comecem a ver o flúor como um medicamento, ok? Eu quero que vocês comecem a ver o flúor como um medicamento e não como uma vitamina, como um nutriente, ok? Essa live aí, a Larissa já falou, FDP. Pessoal, antes de tudo, ó, Lari, a galera vai começar a achar estranho FDP. Todos que estão aqui são FDPs. O que é FDP, pessoal? Focado na desorganização da placa. Isso a gente quer, desorganizar a placa. Tá? Eu não vou aqui falar mal do flúor, nem falar bem do flúor, mas eu quero que vocês pensem. Eu quero muito que vocês pensem, busquem o conhecimento. Busquem o conhecimento. Não sejam simplesmente levados pela manada, né?
porque todo mundo fala que o flúor é bom, eu vou falar que o flúor é bom também. Não é isso que a gente quer. A gente quer pensar, tá? A gente quer pensar. Então, eu quero de verdade que vocês pensem. Meus alunos, a gente deu a primeira aula sobre flúor agora, eu expliquei desde a história do flúor lá atrás, tá? Que é bastante discutível. Alguns falam que é uma teoria conspiratória e tal, mas enfim, eu quero de verdade que vocês busquem o conhecimento. O PubMed está aí. Isso não é um privilégio só dos pesquisadores, tá bom? Isso não deve ser um privilégio dos pesquisadores. Vocês têm acesso à informação. Hoje, com a internet, a gente tem acesso. Então, questionem qual que é a máxima da Stop Academy. O que eu falo desde o início, pessoal? Eu falo, duvide de mim. Não confie em mim, vai lá e testa. Maurício, você falou tal coisa do paciente, você falou que testa, tá? Vai buscar o conhecimento, vê se dá certo, tá bom? Então, duvide, questione. Não veja só um lado. Não se contente com a única resposta que existe. Vê o outro lado também, tá? Então, eu brinquei muito sobre a questão da namastreta, porque é um assunto que gera muita discussão, é um assunto que eu arranjei treta já com muita gente, é um assunto que eu já discuti com muita gente. Então, a gente fala sempre sobre o flúor de uma forma muito benéfica. Prudente, pessoal, prudente, o flúor é ótimo. Tá? Se você quer essa resposta, se você buscava essa resposta, prudente, o flúor é excelente. Não tenho o que falar prudente a respeito do flúor. Tá? Em relação à fluorose é outra história, né? O excesso de exposição ao flúor gera fluorose, mas já é um outro capítulo. Mas em relação ao dente, eu não tenho o que falar. Tá? Mas como eu me ligo muito em medicina integrativa, como eu gosto de odontologia integrativa, como eu gosto dessas coisas naturebas assim, não que eu seja totalmente natureba, mas eu gosto muito desse viés. Agora eu quero que vocês pensem, se o flúor for uma vitamina ou nutriente, alguém aqui já viu, né? Só pensa, você já viu algum ser humano com deficiência de flúor? Né? Então, é uma questão para pensar. Se ele é tão precioso assim, se ele é tão bom assim, por que ninguém tem deficiência de flúor? Tá? Não existe. Será que ele é uma coisa realmente indispensável? Tá? E a gente vai entrar em outra parte, ok? Vamos separar aqui, pessoal, vamos separar. Vamos separar o que é o âmbito particular, o paciente particular, o paciente que tem acesso à informação, o paciente que tem acesso à escova de dente, ao fio dental, ele tem um conhecimento legal para executar, tem acesso às técnicas de escovação, está no seu consultório de forma quase recorrente. E aqui a gente tem o âmbito público, né? O âmbito público são coisas distintas. Eu não posso ser irresponsável de falar, chega, corta o flúor, tira o flúor, ninguém mais recomenda flúor para ninguém. Eu não posso fazer isso. É irresponsabilidade minha. Tá? E o pessoal, quando eu falo em relação ao flúor, que eu falo que tem momentos que o flúor é desnecessário, sim, mas dentro do âmbito que eu vivo, dentro do âmbito privado da coisa, dos pacientes do consultório que eu lido, tá bem? Que muitos aqui lidam, público A, talvez público B, até o público C, mas e aí para baixo? Tá? A galera de baixa renda. Então, tenha a medida certa para o público certo. Ok? Tenha isso, primeira coisa de tudo. Vamos separar, vamos dar nome aos bois. A gente falou de gado agora, de ninguém ser gado. Vamos dar nome aos bois. O que é o setor público e o que é o setor privado. Ok? A gente não pode ser responsável de cortar tudo. Não tem como. Embora a fluoridação da água torna-se até certo ponto até questionável. Se você for a fundo, tem... Pessoal, tem muito estudo legal a favor do flúor, prudente. Tem muito estudo não tão legal sobre o flúor em relação ao acúmulo dele nos tecidos. Ele é um elemento bioacumulativo, né? Então, tem muito assunto a ser pesquisado, a ser discutido no âmbito geral do corpo, ok? Queira ou não, né, a fluoridação da água é da década de 70 aqui no Brasil. Então, ela está ainda... É uma coisa muito nova, é uma coisa que a gente está ainda, né, por mais de 50 anos,
mas a gente tem que estudar cada vez mais a consequência a longo prazo disso. Então, entendam, flúor não é nutriente, não é vitamina. Flúor é um medicamento, tá? Outra coisa importante eu tenho que falar para vocês. Não satisfaçam com a resposta certa. Não vão na onda de todo mundo que gosta de flúor. Tá? Flúor para todo mundo, flúor para todos. Flúor é a melhor coisa do mundo. Calma. Eu vou falar um negócio muito sério para você. Foca a sua energia na sua desorganização de placa. Foca em remover a placa, o biofilme do seu paciente. Entendeu? Foca, não desvalorize a atuação do dentista. Eu sei que em âmbito populacional, para grandes massas e tal, é benéfico. Mas pense no seu consultório também. Não vai dando flúor para todo mundo. Porque eu falo tanto, pessoal, quem me segue sabe, porque eu falo tanto sobre os 2 pilares do STOP. Ó, quem não conhece, a prevenção inteligente chama STOP aqui a marca que eu criei, e basicamente tem 4 pilares nela. Primeiro pilar são os estudos científicos, tá? Eu não estou falando nada à toa, eu não estou falando nada da minha cabeça, eu estudo para falar aqui, eu não vomito as coisas aqui, tudo que eu falo tem embasamento científico. No final, eu vou colocar para vocês os sites que têm ligação com artigos científicos, PubMed, tudo tem referência com PubMed, não é nada da internet, não é fake news e tal, né? Não é Google. Então, o primeiro pilar são estudos científicos. Tudo é baseado em estudo científico, em livro, em tudo. Segundo pilar, anichamento. Separar os pacientes por nichos, para saber a necessidade real de cada paciente. Esse é o segundo pilar. Terceiro pilar, neuromarketing. Tá? Trabalhar em cima do que o paciente pensa, no inconsciente do paciente. As nossas decisões, elas são, em média, 85% a 95% inconscientes. E eu quero, de verdade, que o meu paciente decida, mesmo de forma inconsciente, pela prevenção. Quero que ele se fidelize ao meu consultório, ao meu programa de prevenção, mesmo que de forma inconsciente. Porque vai trazer só benefício para ele. Nada mais que isso. E o quarto pilar é o mindset, a mentalidade. Desses 4 pilares, por que eu foco tanto em anichamento e neuromarketing? Porque eu quero trazer o paciente. Eu quero trazer o paciente para o meu consultório. Eu quero que ele venha. Eu quero poder remover a placa, remover o biofilme dele. Então, eu foco nisso. Tá? Eu não posso terceirizar, deixar nas mãos do flúor, pelo menos no âmbito que eu trabalho, no privado, eu não posso deixar na mão do flúor isso. Entendeu? Eu não sei se ele vai usar pasta de dente. Então, eu quero remover a placa. A gente sabe aquela máxima do Fejerskov. Cárie é uma doença multifatorial, onde a única causa dela é a placa. Tá? Então, foca na desorganização da placa. Por que usar pasta sem flúor? Depende. Se você é um paciente que ele é extremamente rígido nas vindas do seu consultório, entrou no programa de prevenção com você fidelizou esse paciente, se você consegue fazer remoção periódica, profilaxia profissional periódica, PPP, se você consegue fazer isso de forma regular, por que não indicar uma pasta sem flúor para ele? Se você só vai ter desmineralização se tiver placa. Tá? Então, a gente vai entrar numa outra discussão que eu não quero entrar, mas que eu preciso que vocês entendam. Ok? Já vou falar um pouquinho mais sobre a questão do flúor, mas a questão é que o flúor, que a gente escova o dente e tal, ele é uma quantidade pequena na pasta. Tá? Só que, pensa comigo, eu não vou, sem julgamento, pessoal, sem julgamento, sem pensar se eu estou contra ou a favor, sem julgamento, mas é o seguinte, a gente usa pasta, a gente escova o dente com pasta fluoretada, em média, 5 vezes por dia. Em média, podendo ser mais, devendo ser mais até, mas 5, 6 vezes por dia. A gente usa uma pasta fluoretada. A gente sabe que na mucosa, uma das vias de absorção mais eficazes que tem é sublingual, a absorção sublingual. Então, queira ou não, sem julgamento, queira ou não, você está ingerindo
um pouco de flúor por uma via de absorção sublingual ou não? Pensa aí. Só pensa. Dá uma pensada. Se você não está usando, Maurício, mas é na pasta. Eu vou cuspir a pasta. Tá, mas e a absorção da mucosa? Só pensa nisso. Tá? Então, a gente usa 5 vezes por dia. Pequena quantidade é pouco, sim. Mas são 5 vezes por dia. Por dia. Né? Quantas por semana? Por meses? Por anos? No dente, ela é excelente. Tá? No dente, ela é excelente. Eu não vou entrar no âmbito medicinal do negócio, né? Não vou falar sobre medicina, mas esteja à vontade para pesquisar neurotoxicidade do flúor, esteja à vontade para pesquisar sobre a interferência do flúor na função da tireoide, tá? Que é uma realidade. Não tem como desmembrar. A boca está num corpo, eu não posso desmembrar, tá? E eu sei que existem indicações para o flúor, como eu vou falar que eu uso aqui no consultório. Vou falar em que situações que eu uso. Mas pensa, se não é um uso crônico demais, se você tem um paciente que ele está controlado, ele está fidelizado, você remove a placa constantemente, você não tem risco de cárie se você controla a placa desse paciente. Vai ver o estudo de Carson, que eu falo tanto. Se você tem um controle sobre esse paciente, por que não usar uma pasta sem flúor? Se é aquele paciente modelo, top. Tá? Obviamente, em situações do paciente tem alto risco de cárie, né? O que é alto risco de cárie, Maurício? Bom, depende. Geralmente, né, vários fatores vão influenciar, mas geralmente 2 cáries anuais, o pessoal já considera, eu também já considero, um alto risco de cárie. Tá? 2 cáries por ano é para a gente ficar meio esperto com o paciente. Então, pare e pense um pouquinho sobre isso. Posso receitar, já vou entrar nessa questão de receitar pasta. Posso receitar uma pasta sem flúor para um paciente controlado, aquele paciente que não tem cárie, que está no meu consultório a cada 4 meses? Posso? Pode. Tá? No entanto, ele tem que ter, sim, um controle legal, uma higienização legal, e você tem que estar a par disso. Né? Dependendo, se for um paciente mais novo, fazer evidenciação de placa. Se for um paciente mais novo, se for um paciente mais velho, não. Mas você pode sim usar. Não vamos demonizar. Pasta sem flúor. Não, gente, tem um motivo para ter pasta sem flúor. Eu fico muito chateado, né? Eu uso pasta sem flúor já tem muito tempo. Obviamente, se eu viajo, esqueço a pasta, né? Eu vou acabar tendo que comprar uma sem flúor justamente por isso. Eu fico chateado porque não encontra fácil pasta sem flúor. Isso é muito ruim. Né? A gente não encontra, só encontra pasta com flúor. Isso não é muito bom. Então, por quê? Olha só, olha como que é maleável o negócio. Porque eu ensino os meus alunos a fazer profilaxia com pasta profilática com flúor. Por quê? Porque eu diminuir, obviamente, a perda mineral. O flúor diminui a perda mineral. Tá? Não vamos ser hipócritas ou fechar os olhos para isso. Ele diminui. Só que ali naquela situação, eu estou com um paciente totalmente controlado. Né? Eu sei que ele não vai absorver. É uma vez que vai acontecer essa exposição, a cada 4 meses. Né? Ele está controlado, estou controlando ele, estou aspirando, estou sugando, estou lavando. Não vai estar em contato com mucosa. Daí sim eu acho legal utilizar a pasta profilática com flúor. Tá? Mas agora outra coisa importante. Eu não entendo de verdade porque a gente não prescreve pasta. Tá? A gente tem que começar a ter esse hábito de prescrever pasta. Sabe por quê? Eu não entendo algumas coisas, como, por exemplo, generalizar o uso de uma pasta de 5.000 ppm para o paciente. Esse paciente aqui, ele vem no consultório, mas ele vira e mexe tem cárie, vou passar uma pasta de 5.000 ppm para ele. Né? São pastas muito fortes. A gente pode, nesse caso, a gente pode sim prescrever a pasta. Eu acho interessante. Isso vai valorizar a classe. A gente vai começar a dar nome aos bois de novo, prescrevendo pasta. Então tenha vergonha, valorize o seu trabalho. Pega o receituário, vou te receitar uma pasta legal, pode ser com flúor ou sem flúor, enfim, sem nenhum tipo de
julgamento agora, mas você pode prescrever. Por que, gente, que eu meio que despertei para a questão do flúor? Eu venho de uma escola onde o professor Zé Eduardo, lá da USP de Bauru, ele foca mais na prevenção em relação à desorganização de placa, tá bom? Em você manter o paciente próximo. Eu acho isso muito legal, porque duas coisas são interessantes nisso. Uma delas é o equilíbrio biológico. Você equilibrar a cavidade do seu paciente biologicamente. Não tem dúvidas que o flúor é excelente para a lesão de cárie, para a desmineralização, né? Ele melhora o pH crítico, né? Então, é ótimo para o dente. Mas qual o custo disso? Tá? Qual é o custo disso? Estou falando novamente, pessoal, no âmbito privado. No âmbito público tem que usar flúor? Tem que ser com fiscalização. Tem que ser fiscalizar tanto até a própria fluoridação da água tem que ser fiscalizada. O flúor é um medicamento. Tá? Então, o equilíbrio biológico é importante. Manter o equilíbrio biológico. Então, tem uma frase aqui, ó. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem obrigação de estudar para fazer. Então, dá uma olhadinha nesse livro do Baratieri. Ó, é um livro do Baratieri. E eu vou ler, tem um capítulo muito legal aqui, do Jaime Cury, que é um super estudioso, né, em relação ao flúor. Respeito muitíssimo, acho muito legal o trabalho dele. Concordo com muitas coisas. Olha só que legal. Pessoal, atenção nessa frase do Jaime Cury, em relação à prevenção focada em desorganização de placa, em desorganizar a placa. Olha só. Ele fala em relação à higiene bucal com flúor. Se o indivíduo fosse perfeito no controle absoluto da placa, não seria necessário o uso de flúor. Pega essa. Ó, olha só. Está até marcado aqui, ó. Livro do Baratieri. Está na página 51. Se o indivíduo fosse perfeito no controle absoluto da placa, não seria necessário o uso de flúor. Muito legal. Por outro lado, olha só, ele continua, isso é legal também. Por outro lado, isso é muito difícil de conseguir em termos populacionais. E assim é enfatizada a importância de escovar os dentes usando flúor. Pessoal, olha só essa informação como é interessante. Ele fala sobre a remoção, o controle da placa, e ele pondera, né? É muito difícil de ser conseguido em termos populacionais. Por isso eu volto a dizer, se você, no âmbito do seu consultório, usa o flúor de forma indiscriminada para todo mundo, né? Ou passa de 5.000 ppm, para isso vai fortalecer o dente, calma. Tá? Tem muita calma. Em termos populacionais, é importante, que a gente não tem controle. Agora, se você tem controle, se você tem uma prevenção importante, uma prevenção inteligente no seu consultório, você tem que tomar cuidados com isso. Outras coisas importantes aqui. Olha que legal. Outro livro também, do Baratieri. Baratieri sempre, ó. Outro livro do Baratieri. E outro capítulo do Jaime Cury. Olha só as conclusões. Pessoal, volto a falar sobre a placa. Olha só. Biologicamente, a cárie é uma doença dependente do açúcar, dependente do acúmulo de biofilme dental e da sua exposição frequente a açúcares, respectivamente considerados como fatores necessários e determinantes para o desenvolvimento da doença. Então, a cárie é dependente do acúmulo do biofilme dental e da exposição frequente a açúcares. Olha só que legal, né? A gente tem o Jaime Cury mostrando o quão importante é fazer a remoção da placa. Por que, gente? A gente fala tanto, porque eu faço um monte de post e eu estudo uma forma de chamar a atenção de quem está lendo, dos pacientes, eu quebro o padrão. O pessoal fala, mas seus posts são polêmicos e não sei o quê. Não é questão de ser polêmico. Eu quero chamar a atenção, lógico, do meu paciente. Eu quero quebrar um padrão. A forma como a odontologia vem sendo pregada em relação à prevenção está muito batida. Ela não dá certo, escove os seus dentes. Cara, vamos pensar diferente.
Vamos criar coisas diferentes. Tá? Eu falo muito sobre publicação, agora tem aquela linha editorial onde eu mostro como você pode chamar a atenção do paciente, trabalhar prazer e dor em cima disso. Vamos focar em trazer o paciente para nós. Tá? Então, eu chamo a atenção, sim. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar assim, eu não quero chamar atenção, não quero... A questão não é essa, a questão é quebrar padrão. Quem viu o meu stories hoje, eu lá amordaçado, né? É uma quebra de padrão. Tá? A gente tem que quebrar padrões se a gente quiser chamar atenção. Todo mundo é igual. Senta em Instagram de dentista, é tudo igual. É todos aqueles posts coloridinhos, a função do sei o quê, a escovação é importante. Ele já sabe. Todo mundo sabe que a higienização é importante. Tá? Agora, como que isso impacta emocionalmente o seu paciente? Como que isso impacta? Tem que chamar atenção? Sim. Eu acho que a gente precisa entender, sim, que a cárie é uma desbiose, é um desequilíbrio. Tá? O flúor ajuda nisso. Tá? Mas questionem cada vez mais o uso do flúor. Basicamente, o flúor, para quem não lembra da questão da química, eu vou só dar uma pincelada aqui, pessoal. O flúor é um elemento químico, estou aqui acompanhando a aula que eu dei para os alunos. É um elemento químico, símbolo F, de número atômico 9, situado no grupo dos halogênios da tabela periódica. É o mais eletronegativo e reativo de todos os elementos. Esse é o flúor. Eletronegatividade é capaz de atrair elétrons, para quem não lembra. Então, ele está na mesma coluna do cloro, né, do bromo, do iodo. Olha só o iodo tão utilizado pela tireoide, né? Que interessante. Agora imagina, não vou entrar nessa questão em relação à tireoide, uma questão mais médica, né? Mas eu, como fã da medicina integrativa, eu acredito que talvez não seja uma boa, né? O flúor na década de 50, 60, mais ou menos, ele era um medicamento para diminuir a função da tireoide. Tá? Isso não sei o que eu estou falando, tá? Isso são estudos, né? É coisa antiga. O flúor era usado para diminuir a ação da tireoide. Tá? Então, sem julgamento, só pega essa informação e pensa sobre isso, antes de tratar o flúor como uma super vitamina, nutriente para o dente. Então, o flúor compete com o iodo em relação à tireoide. Prometo que não falo mais sobre isso, não vai ficar muito polêmico. A fluoretação da água, né? A gente sabe que teve a fluoretação da água, teve uma queda, né, da prevalência de cárie, mas nos países que não fluoretaram também teve essa queda. A que se deve essa queda? Vamos questionar sobre isso. A que se deve essa queda? Será que acesso à informação? Será que aumento do consumo de lácteos? Porque surgiu logo aí a geladeira elétrica, as pessoas podiam conservar os alimentos, conservar frutas, verduras, legumes que são adstringentes, que limpam melhor, né, que estimulam a saliva. Será que não tem relação? Vamos pensar um pouco sobre isso, vamos questionar. Eu quero aqui, gente, no meu Instagram, pensadores. Eu não quero repetidores. Tá? Se você está aqui, você segue meu modelo de prevenção, você gosta do meu conteúdo, eu quero que você pense. Não quero que seja um repetidor, um papagaio, um macaquinho que faz o que os outros fazem. Tá bom? Cada caso é único. Cada caso tem que ser avaliado de forma personalizada. Ok? Obviamente, volto a dizer, em âmbito privado, em âmbito público, aquela história. Para as massas, talvez seja a única saída a pessoa não ter lesão de cárie. Muitas vezes, a população de baixa renda não tem nem escova para escovar o dente. Ela precisa de alguma coisa para coibir uma desmineralização de cárie. Daí, beleza, ok, mas e você no seu consultório? Como está sendo? Tá? Então, em relação à água fluoretada, tem essa questão de mudança de hábitos alimentares, acesso à informação, o queijo, né, que é um super alimento anticariogênico. E, basicamente, quando que eu uso? Eu não vou falar os malefícios do flúor no corpo, acho que você tem que pesquisar isso, procurar saber isso depois, né, o uso crônico do flúor, mas as formas que a gente mais utiliza na odontologia é em creme dental, que vai de 1.000 a 5.000 ppm, enxaguatórios, que vai 230 a 920 ppm, gel de flúor, né, que é 12.000 ppm, espuma, 9.000 ppm, e verniz, 22.600 ppm. Você me pergunta aqui o que eu tenho
de flúor no meu consultório aqui. Eu vou ter o enxaguatório, né, para alguns casos, e verniz, gel e espuma. Não trabalho há muito tempo já com isso. E em que casos que eu utilizo flúor? Daí vem, né? Agora vocês veem como que a gente é maleável em relação ao flúor. A gente não está nos extremos, a gente não é xiita, a gente não é extremista. Mas, caso que eu utilize o flúor, pacientes idosos com biocorrosão, vocês vão concordar comigo que o idoso, se tiver o flúor, se por acaso o flúor tiver uma toxicidade crônica, o idoso ele vai ser menos atingido a longo prazo. Outro caso que eu uso o flúor, pacientes com hipersensibilidade, para obliteração ainda é um bom produto, tá? Pacientes com hipersensibilidade, pacientes acamados, pacientes com comprometimento de mobilidade, entendeu? E pacientes com altíssimo risco de cárie, né, sem controle. Obviamente, tem aquele paciente que ele tem um monte de lesão de cárie, ele não escova o dente, ele não vai no seu consultório, você vê ele só quando estoura alguma bomba, só está sempre apagando incêndio desse paciente, sempre você está arrumando coisas, né, desse paciente. É um paciente que eu uso, sim, indico o uso de flúor. Caso contrário, no âmbito privado que eu trabalho, no meu consultório, no centro de prevenção que eu uso, focado no paciente estar junto comigo, está fidelizado junto comigo, daí eu não recomendo, né? Mas, obviamente, está na fluoridação da água e tudo mais. Mas vocês veem, eu quero que vocês tenham o seguinte questionamento. Para um pouquinho só. Para um pouquinho e pensa no seguinte. Os questionamentos que a gente tem que fazer. Se eu trabalho focado, tá? Não tem julgamento, o flúor é bom para o dente, tá? A dúvida aqui é outra. Se eu trabalho focado na desorganização da placa, por que eu recomendaria ou usaria o flúor? Questão para ser jogada no ar. Outro questionamento que eu quero que você faça. Se não há placa, não há desmineralização. Então, por que eu usaria o flúor? Pensa aí. Se eu quero manter o equilíbrio biológico e prevenir doenças no meu paciente, por que eu recomendaria ou usaria o flúor? Bom, aí vem a questão mais polêmica de todas, né? Estou protegendo meu paciente da cárie a curto prazo, mas qual o custo biológico disso a longo prazo? Então, pessoal, essa live ela vem como um questionamento para vocês. Eu quero que vocês pensem, quero que vocês busquem conhecimento, quero que vocês vão atrás. Eu vou depois falar um site que tem muito estudo sobre flúor, né? E a gente tem que pensar, tá? Focar, antes de tudo, em trazer o paciente para o seu consultório, em fidelizar esse paciente. Por que eu uso tanto o gatilho mental? Por que eu mapeio a jornada do paciente? Eu quero esse paciente junto comigo. Eu quero não ter que utilizar o flúor nele. Por quê? Porque não precisa. Já falava aqui o Jaime Cury, né? Obviamente, já falava aqui. Se o indivíduo fosse perfeito no controle absoluto da placa, não seria necessário o uso de flúor. Entenderam? Então, essa é a questão que eu quero abordar com vocês aqui. Que vocês pensem de verdade, né, em não simplesmente sigam a manada. Tá? Tem colega que eu pergunto, ele nem sabe por que eu uso flúor. Tá? Ele nem sabe de onde surgiu o flúor. E é importante. Como você trabalha com material que você não sabe de onde surgiu? Não sabe como ele é usado. Eu fiz uma série, pessoal, no YouTube, se eu não me engano, deve ter uns 4 meses, 5 meses, não tem mais. Deve ter uns 7 meses que eu fiz essa série no YouTube, onde eu fiz, chama Desvendando Pastas de Dente. E eu estudei mais de 20 pastas de dente, acho que um pouco mais disso. Tem os vídeos lá no YouTube e a gente ingere muita coisa desnecessária, eu vejo dessa forma. Entendeu? Então, tem muito flúor, obviamente, tem muita porcaria em pasta de dente, tem soda cáustica em pasta de dente, obviamente em quantidades menores, mas eu quero que vocês pensem, tá? Sejam pensadores, não sejam copiadores, não sejam gado que vai junto com a galera, tá bom? Então, não sejam irresponsáveis também de sair cortando o flúor de todo mundo, tá? Cada caso deve ser avaliado de forma
individualizada. Olha só que legal isso aqui. Eu vou colocar na tela para vocês. Eu gosto muito, muito de verdade desse esquema, desse diagrama aí do Fejerskov, antigaço já, mas que foi colocado na edição nova também, é muito usado. Quem não está vendo, está no YouTube, basicamente é o esquema onde tem os fatores influenciadores da lesão de cárie. E por fora, o que influencia na parte externa? Educação, classe social, renda, conhecimento, atitudes e comportamento. Por isso eu falei âmbito público, âmbito privado, coisas distintas. Tá? Agora me diz, você vai conseguir, né, atingir, influenciar fatores como classe social do paciente? Não consegue. Renda do paciente, você consegue influenciar? Não consegue. Comportamento, você começa a conseguir influenciar. Mas conhecimento, só colocando mais para ele saber, mais informação. Lembrando que informação não é mudança de comportamento. Então, educação é possível mudar um pouco, mas onde que é a raiz de tudo? Dá uma olhadinha no centro. Tem ali saliva, os fatores internos, saliva, flúor, dieta, espécies microbianas, capacidade de tampão, taxa de limpeza do açúcar, qualidade salivar, quantidade salivar, mas o mais importante é o biofilme, o depósito microbiano sobre o dente. E olhem só, a grande charada aí, a grande pergunta é: qual é o fator que você tem total controle se você manter o paciente junto com você? É o tempo. O tempo de permanência do biofilme, da placa em cima do dente. Então, foca no tempo. Esse diagrama, para mim, ele é primordial para o dentista. Você não consegue influenciar de forma 100% eficaz em aspectos como esse classe social, renda, conhecimento, comportamento, mas você conhece, você consegue ajudar. Mas o centro de tudo, onde você consegue realmente interferir, é no tempo. Tá? Por isso que foca em fidelizar o seu paciente, em trazer o seu paciente para o seu consultório. Beleza? Basicamente, eu vou mostrar agora. Deixa eu ver aqui. O pessoal do YouTube está aqui também. Eu vou ver algumas perguntas. Vamos ver. Tem muita pergunta legal. Olha só. Em pacientes especiais você usa o flúor? Sim. Como eu falei agorinha, pacientes especiais geralmente eles vão ter um comprometimento muitas vezes de mobilidade, uma dificuldade de higienização. Daí eu acho uma situação legal de você utilizar o flúor, tá? Obviamente prescrito e entendido que é o medicamento. Tá legal? Então, em pacientes especiais, sim, eu acho que é indicado com certeza o uso do flúor. Vamos ver aqui outra pergunta. Essa aqui é legal, da Amanda. Tem algum outro creme dental, além da Curaprox Zero, que você indica aos pacientes? Tem. Eu gosto muito de uma marca que chama Natural. É um creme dental muito legal, natural. Chama Natural. E eu gosto muito, sou fãzaço, mas difícil de encontrar. Pelo menos aqui onde eu moro é mais difícil. É a Pura Vida, da marca Pura Vida. Tá? Muito boa também. Nossa, sensacional, Pura Vida. Algumas pastas sem flúor, essas mais naturais, você vai ter um pouco de dificuldade em relação ao sabor. O sabor delas é meio ruim, sabe? Você não consegue, não faz espuma, né? Muitas vezes eles tiram o detergente, então ela é mais para você pensar que você está fazendo uma escovação livre de flúor. Né? O dentista, eu acho que tem uma obrigação até de utilizar uma pasta sem flúor. Vamos ver outro aqui. Até que eu acabei de falar aqui, nós dentistas podemos usar sem flúor. Eu acho, porque subentende-se, né, que nós dentistas temos conhecimento suficiente para usar uma pasta sem flúor, para remover a placa, né? Nós dentistas, pelo menos, deveríamos saber fazer remoção da placa. A Gisele perguntou aqui, pacientes ortodônticos, é importante, ele vai entrar pacientes ortodônticos, Gisele,
ali na lista dos pacientes com altíssimo risco de cárie. Mas depende também, sabe? Se o paciente é ortodôntico e você tem esse paciente controlado no seu consultório, na prevenção, mensalmente ele vai e faz a prevenção contigo, né? Ou com o ortodontista ou com alguém responsável pela prevenção, pela remoção da placa, talvez não precise, tá bom? Então, pergunta legal. Vamos ver outra pergunta aqui. Eita, fiquei... Essas perguntas aqui, eu tenho muito material sobre isso, mas eu não posso, entendeu? Eu acho que para divulgar esse tipo de conhecimento talvez não seja uma boa. Talvez é um tipo de conhecimento que a gente não tem controle sobre quem vai estar assistindo, sabe? Então, flúor causa danos na glândula tireoide, pineal e nos ossos? Tem que pesquisar. Tem muitos trabalhos falando sobre isso, mas tem que pesquisar. Estão sendo feitas pesquisas sobre a neurotoxicidade do flúor. Harvard acabou de fazer um estudo muito legal sobre neurotoxicidade. Então, pesquisem. Tá? Vamos atrás da informação, mas excelente pergunta. Pessoas que não são acompanhadas frequentemente por dentistas para determinação desse índice de placa, não seria indicado, a pergunta dela é essa, não seria indicado? Sim, pacientes sem controle, né, com alto índice de cárie, deve ser prescrito a utilização de placa, de pastas com flúor, tá bom? Nesse caso, sim. Quando você não tem controle, é importante. Mas, ó, a questão do índice de placa, muitos autores falam o seguinte, se você tem, o paciente lá vai no seu consultório uma vez por ano, e ele está com mais de 2 lesões cada vez que ele vai, já se configura alto índice de cárie, alto risco de cárie. Existe estudo sobre essa absorção pelos tecidos? Flúor é usado há anos e tem benefícios comprovados. Sim, com certeza, tem benefícios pro dente comprovados, tá? Mas tem, sim, vários estudos em relação à absorção, tá? Ele é biocumulativo, ok? Isso não sou eu que estou dizendo, são estudos, vários estudos. Eu não sou radical, Oterino, em falar para não usar o flúor, tá? Estava na live desde o começo, pegou essa parte, mas eu não sou radical em relação a isso. Já fui mais, conheço mais colegas que são, mas eu acho que ele tem indicação, ok? Então, ele tem benefícios comprovados, sim, para o dente. Você indicaria pasta com flúor para pacientes com erosão? Sim. Eu falei agora que eu uso em pacientes com biocorrosão. Indicaria, sim. Se flúor fosse medicação, alguns não precisariam nunca? Com certeza. Não. Não precisaria. Porque a pasta sem flúor é mais cara. Geralmente, Luiz, essas pastas sem flúor, elas têm outros componentes, principalmente conservantes, né, naturais, que são mais caros. Já viu coisa que é mais natural? Geralmente é mais cara. Infelizmente, o que eu acho uma pena de verdade. Mas é mais cara sim. Bom, a cárie é muito ligada ao biofilme, mas também tem questão da alimentação. E o tempo, são os 3 fatores. Com certeza, Torino, está ligado ao biofilme, sem dúvida. Tá? Mas eu acho que a gente tem que pesquisar mais sobre o flúor. A gente tem que... depende, passa com flúor para todo mundo. Eu não sei se é indicado para todo mundo. Tá? Eu não uso há anos, nunca tive uma lesão de cárie. Até desafio, se alguém quiser fazer um exame clínico, não tem nenhuma restauração. Obviamente, pessoal, minha realidade, o âmbito privado, novamente, tá? Não estou falando de grandes massas. E esse assunto é um assunto que vai estar sempre sendo discutido, sendo debatido, tá? O Torino falou que jamais recomendaria creme dental sem flúor. O motivo de existir, eu achava que era pessoas que têm dificuldade de CUS, enfim, não entendi. Mas é a sua visão, Torino, cada um tem a sua. Acho que tem que usar com mais cuidado. Tem placa de 5.000 ppm, tem pasta de 5.000 ppm que eu acho desnecessário usar em alguns casos. A gente tem que parar um pouco e pensar se realmente é indicado. Em gestantes, aí entra uma questão mais complexa. Em gestantes, eu tiraria o flúor, tá? Baseado em estudos científicos. Eu não vou ficar colocando, gente, um monte de estudo aqui, mas tem muito estudo legal, tudo comprovado, tá? Cientificamente, não tem assim, não é nada de Google, tá? É PubMed mesmo, é coisa séria. Então, vamos pesquisar um pouquinho mais. Eu traria
pensaria em trazer essa paciente gestante para fazer prevenção no meu consultório. Obviamente, pessoal, né? Até esses dias coloquei no Telegram. Quem está no grupo do Telegram, entra lá, galera prevenção. Eu coloquei um artigo sobre neurotoxicidade do flúor em relação até a gestantes, se eu não me engano. Exatamente, ó. É despertar curiosidade. Talvez não seja nem curiosidade a palavra certa, Alan, mas é realmente você ir lá e buscar o conhecimento, não só replicar o que vem sendo dito, tá? Então, o flúor, ele tem que ser encarado com seriedade. Tem muitos livros sobre flúor também, tem documentários sobre flúor. Então, busquem, tá? Que faz bem para o dente, eu sei, mas e o custo disso? Essa é a dúvida sempre. Eu quero agradecer cada um de vocês que entrou aqui e eu quero dizer para vocês pesquisarem, tá? Vocês buscarem mais conhecimento. E, pelo amor de Deus, o mais importante, foca na desorganização da placa. Foca no seu paciente vir ao seu consultório, tá? Não seja simplesmente um replicador, um macaquinho que só vai colocar replicando o que os outros falam. Pesquise. Volto a dizer, os estudos, eles estão aí. Não são privilégio dos pesquisadores, tá? A gente tem que buscar cada vez mais coisa. Beleza? Vou colocar aqui, tem um site bem legal, quem quiser entrar, lá tem todos, fluoridealert.org. Pessoal, esse site, para quem fica assim, mas tem estudo sobre isso, tem estudo sobre aquilo, tem estudo sobre tal coisa, ó, esse site é um site sério sobre os estudos que vêm sendo feitos sobre o flúor, tá? Então, tá aqui embaixo, ó. Quem quiser entrar, fique à vontade, não vou colocar muitas referências, não colocaria pelo menos umas 100 referências que eu citei aqui hoje, tá? Então, por favor, pesquisem, busquem e, pelo amor de Deus, foquem em desorganizar a placa. Sejamos todos, aqui o colega falou, sejamos todos FDPs, focados na desorganização da placa. Um abraço, beijo grande, espero não ter decepcionado nem deixado ninguém triste em relação ao flúor, mas a gente não pode generalizar, de verdade. Evitem extremismos, ok? Bom demais estar com vocês e vamos nessa. Sempre pensando fora da caixa, buscando conhecimento, questionando e duvidando, principalmente as pesquisas, muitas tendenciosas, inclusive. Beleza? Beijo grande, galera. Valeu. Até a próxima.